Boa tarde, professor Diego Mota. Meu nome é sua aluna Sheila Ribeiro Oliveira Mota. Nesse vídeo, irei falar sobre algumas percepções dos atores que fazem parte das políticas públicas. Primeiramente, atores ou stakeholders são movimentos que podem afetar uma determinada política pública, sendo eles indivíduo, grupo ou organizações que desempenham um papel na área pública. Esses atores são dinâmicos, de acordo com o papel que cada um deles acaba executando durante o processo de políticas públicas. Os atores são bem relevantes e têm um alto grau de influência sobre decisões que possam atender e ir de encontro a esses problemas públicos, né? Os primeiros atores de políticas públicas que eu vou falar um pouco são sobre os movimentos sociais, que são o quê? São ações organizadas por grupo da sociedade para promover, resistir ou provocar mudanças sociais, focando em questões como direitos humanos, justiça social ou reformas políticas. Os exemplos incluem os movimentos feministas, movimento LGBTQIA+, a luta pelo casamento igualitário, entre outros. Assim, os movimentos sociais podem ser definidos como grupos da sociedade, formados com o objetivo de promover mudanças sociais e políticas. Os participantes dos grupos sociais se unem para promover mudanças específicas e de acordo com os anseios, com as alterações sociais e políticas que desejam conquistar. De forma geral, os movimentos sociais desejam mudanças contra a exclusão social e de alguns direitos sofridos por alguns grupos. A existência de desses movimentos, se justifica por conta das diferenças entre os indivíduos e, consequentemente, da exclusão de políticas e práticas voltadas para as necessidades reais e específicas de cada grupo. A Constituição Federal, ela assegura os direitos básicos essenciais, mas eles fazem isso de forma geral, sem levar em conta as diferenças, da região, nas regionais e particularidades mais específicas de determinados grupos. E para mudar a situação de exclusão, são então formados os movimentos sociais. As organizações desses movimentos acontecem por meio de manifestações, que podem ser pacíficas ou não pacíficas. Também integram esses movimentos as ONGs, organizações não governamentais, pois a partir do embate político buscam promover mudanças e atender demandas de grupos, associações, movimentos rurais, movimentos por direitos civis e movimentos por direitos específicos, como já falado, o direito das mulheres, das populações LGBTQIAP+, da população negra. E eles são grupos de pessoas, que têm interesse, demandas ou as reivindicações comuns e que se unem com a intenção de conseguir mudanças sociais, políticas, constitucionais ou econômicas. E os interesses deles são bastante específicos e dependem diretamente das necessidades do grupo. Por exemplo, o movimento do Sem Terra, eles vão lutar especificamente por aquele pedaço de terra. Do movimento, o MTST, Movimento do Sem Teto, eles vão lutar especificamente por questões ligadas à moradia, E no Brasil não é consenso entre os pesquisadores sobre a origem dos primeiros movimentos sociais. Alguns estudiosos apontam que teriam sido os quilombos, que enquanto outros consideram que os trabalhadores organizaram greves no decorrer do século XIX, alguns afirmam que foi na década de 1950 pela luta de terra e por aí vai. E agora, o segundo ator que eu vou falar são as mídias sociais, que são meios de comunicação. E tem a capacidade de avaliar uma política pública, direcionando a vontade da opinião pública, influenciando ativamente na agenda governamental, dependendo da pressão que exerce naquela política pública, E atualmente a mídia se faz cada vez mais presente no nosso cotidiano, tornando-se um verdadeiro instrumento de manipulação social e dominação cultural. As informações recebidas pelas mais diferentes mídias, principalmente pela televisão, porque tem muitos lugares que ainda não se tem acesso à internet, exercem forte influência nos hábitos e costumes da população, com grande poder de manipulação, ditando regras de conduta, de consumo,
constituindo-se um importante veículo de transmissão de informação e de formação de opinião. Pois sabe-se que o seu grande papel não é apenas noticiar um novo produto, mas fazê-lo de uma necessidade. E não é de hoje que vemos e sabemos a força que a mídia possui. E isso fica mais nítido quando, por meio de toda essa força, ela passa a inculcar nas pessoas uma ideia ou mesmo um ponto de vista já formado sobre determinado assunto. E note que quando fazemos referência à mídia, estamos, na verdade, nos referindo a todas as suas formas de veiculação, seja ela falada, escrita, televisada e até aquela feita pelos meios virtuais e outros meios que sejam possíveis. Então, falei de 2 atores que fazem parte das políticas públicas, são eles os movimentos sociais e as mídias, que são os meios de comunicação.